Muito obrigado. O Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade tem um pouco esta tradição, ou seja, já há longo tempo, no contexto ainda na altura do Jornal Planeamento e Cidades, recordo-me da sessão que tivemos com o Manuel Costa Lobo e tudo aquilo quem trabalhou com ele que teve como referência de trabalho. Mais tarde, para não estar a citar todos, mais tarde o Silvestre e o Carlos Silva, o senhor está aqui connosco, mas enfim, não está aqui na sala, o Luís Silvestre e o Carlos Silva também, que foi na última sessão. Isto para dizer que nos compete a nós um pouco este reconhecimento de uma história e sobretudo de uma história que tem futuro. Portanto fica esta nota daquilo que nós pretendíamos dar a uma pessoa que realmente é ímpar para quem conhece, é ímpar para quem ouviu falar e portanto eu, se me permitiam, roubava-lhes alguns minutinhos para, enfim, fazer aqui uma leitura tão breve quanto possível e tão informal e coloquial quanto seja possível, obviamente pedindo desde logo desculpa em primeiro lugar, como é evidente, ao arquiteto Rui Losa, que aqui está connosco, por aquilo que eu vou dizer e por tudo aquilo que, como diria Jean-Luc Godard nos seus filmes, 2 ou 3 coisas que sabemos acerca dele, e portanto no fundo é um pouco isto que iria dar esta nota. Eu direi então aqui que, enfim, o Lino ficou então agora a saber, poucas serão as pessoas de quem é tão fácil referenciar. Raras serão as pessoas de quem é tão difícil falar como o Rui Ramos Losa, arquiteto. Fácil referenciar porque pouco será preciso dizer, pois é subejamente conhecido em todos os lugares por onde passou, por onde passa e, sobretudo, pelo lastro que deixa. Difícil falar porque parcas serão sempre as palavras para nos referirmos a Rui Losa. Talvez pelo desenho seja possível fazê-lo, mas falta-nos tal arte que Losa tem em abundância. Não seguimos aqui uma ordem cronológica. O que vamos dizer não tem uma ordem cronológica, senão geográfica, que o Porto não nos poderia outra forma de estar aqui hoje. Na verdade, os dias se recordam perante os eventos nele inscritos mais do que uma ilusória sequência do tempo, tantas vezes desordenada. Vários pontos. O primeiro, o Porto. Nesse dia tocou um telefone fixo, que outros ainda não havia nessa altura, e Rui Losa referia perante o ilimitado orgulho o convite que Fernando Gomes, então Presidente da Câmara Municipal do Porto, lhe tinha dirigido para chefiar o Comissariado para a Regeneração Urbana da área Ribeiro Barreto, o CROARB. Trabalho árduo, num tempo em que o investimento turístico ainda estava muito, muito longínquo, múltiplos problemas do edificado, à habitação, ao urbanismo, às razões sociais. Não passaram, porém, muitos anos, do esforço hercúleo da reabilitação da área continuava e o Porto tinha mais um desígnio que iria fazer festejar a cidade, tal qual os títulos europeus que o seu futebol clube conseguiu. E foi justamente com Rui Losa a comissariar, entre outros bravos de então, que o Porto, no dia em que foi reconhecido pela Unesco Património da Humanidade, teve uma verdadeira noite de São João. Um festejo de título que mantém como marca determinante da cidade e das suas orgulhosas gentes. 2. O Douro. Fazer navegar um rio parece óbvio, quando as águas circulam entre as margens e gente que com elas se confundem. Rui Losa esteve no PROSED, Plano de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro, que entre outros objetivos tinha aquele luminoso de fazer chegar gente e coisas importantes sobre a água até ao ponto onde o rio e o mar aqui na Foz se abraçam. E organizou margens, o rio foi de novo centro, as atividades circulam por água, há pessoas que voltam a organizar-se junto dos seus cursos e atentam às suas paisagens. 3. Lisboa. Rui Losa é sempre um arquiteto ou urbanista que coloca a mão na massa. Arquiteto de executar, de fazer, de desenhar. Nesta história, conto eu a experiência num tempo em que os arquitetos ainda estavam associados, não como hoje, ordenados. Organizaram uma conferência internacional sobre zonas ribeirinhas na FIL, quando ainda não era antiga. Na apresentação, ainda em slides, foi ao seu formando que incumbiu a tarefa académica de falar de retórica conceptual, de cartas internacionais, das experiências de outros lugares e da legislação aplicável. Enquanto ele, Losa, a seguir, fazia deslizar belos desenhos, ambiciosas ideias e melhores propostas sobre toda a frente ribeirinha do Porto, do Freixo, até ao Passeio Alegre. 4. Aveiro.
Quem muito ganhou com esta forma de ser e estar foram os seus alunos, obviamente no qual me conto, a Fernanda e se calhar tantos e outros que aqui chegaram. Professor que ensina muito para além das aulas que leciona, em vários locais, realço por ter pertencido aos favorecidos, as aulas e os seminários da Universidade de Aveiro. Foram muitos anos a virar perus, que eram assim que nós éramos conhecidos estudantes, porque éramos de planeamento regional e urbano, PRU, e portanto éramos conhecidos pelos perus. Foram muitos anos a virar estes perus, desde o princípio, e assim foi, desde o primeiro até aos últimos dos licenciados. Foi um professor do primeiro ao último minuto. Desde o início integrou uma equipa prestigiada como Nuno Portas, Arnaldo Fleming, Ricardo Magalhães ou António Lacerda. E como bem neste naipe de ases, Rui Losa sempre ficou. 5. A Boa Vista. Não estamos apenas no seu porto, mas também na sua Boa Vista, onde agora por perto habita, e as CCDRs que aqui existem já estiveram na avenida do mesmo nome. Foi um gosto enorme, pela primeira vez, ter entrado na CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, ainda na Avenida da Boa Vista, como lugar profissional da excelência, habituado que estava a estudar pelos seus volumes técnicos, mas também, sobretudo para quem chegava, pela afabilidade da recepção. Um certo fim de tarde, que no belo inverno do Porto é já noite, ao tocar uma campainha de residência ali para os lados da Bolsa, no intuito único de entregar os trabalhos dos colegas ao professor, me vi sentado na sala, por 1 ou 2 horas perdemos-lhe o tempo, por dentro de uma belíssima conversa sobre cidades e conhecimento que delas emanam. 6. O desenho, sobretudo como lugar. Neste aludido contexto de conhecimento, de competência, de atenção, de amizade, algo ainda nos fascinava mais, que era o desenho. Da caneta alta e esguia, creio que ainda há amostras por elas aí em algumas montras, mas de caneta alta e esguia, de tinta permanente, creio que era uma Rotting Pen Art, creio eu, saíam sobre as folhas brancas as ideias e as propostas na forma de desenho. A coisa dava-se de tal maneira que nunca sabíamos se era a ideia que dava forma ao desenho, se era o desenho que traçava a ideia final. Pouco importava realmente, porque era na simbiose do pensamento com o gesto, da ideia com o desenho, que bem entendíamos a beleza do urbanismo, da arquitetura, da paisagem, dos lugares e das pessoas que tudo isto habitam. Por fim, antes e depois. Antes poderíamos falar de muitas coisas, do GTL de Lamego, de resto, hoje de manhã com a Paula falávamos nisso, ainda antes, se calhar, quem viveu esses momentos verdadeiramente corajosos das lutas estudantis, e não só no tempo da ditadura e pela liberdade. E era tão importante disto se falar sobre o esquecimento que hoje muitas vezes existe. Porém, seria tarde e seria para a tarde toda de hoje. Depois poderíamos também falar do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, onde foi diretor da Delegação Norte. Ou falar da Câmara Municipal, onde passou como vereador, ou pela Sociedade de Reabilitação Urbana. Falar também poderíamos das obras de arquitetura e de composições de planeamento. Mas tudo é demasiado recente, para que a história consiga explicar o que viu neste tempo tão próximo. Poderíamos falar também de um longo e preenchido percurso, muito para além do que aqui se alude, mas sempre nos iria levar a uma pessoa que é o personagem principal de tantas e tantas histórias recentes da cidade que as cidades poderiam contar e nestas o Porto muito em particular. Foi assim que eu, apesar de não pertencer à comissão do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, presidida pela engenheira Paula Teles, foi, como dizia, foi assim que eu, com enorme gosto e sentido a honra, me designaram para estas tão curtas e, sobretudo, insuficientes palavras quanto aquelas que seriam necessárias para um reconhecimento de tão elevada índole. E ainda assim, tudo dito, foi com um olho no futuro longo e com muitas histórias de amizade, pessoais e profissionais, que tudo irá acontecer no futuro. Assim, direi, em último caso, e neste ponto, que em nome do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, da sua Presidente Paula Teles e de todos os que tivemos o gosto e, sobretudo, o privilégio de encontrar Rui Losa nos nossos percursos, o nosso e muito elevado, profundo agradecimento. Muito obrigado, Rui Losa. A Paula vai aqui ter essa atenção. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Enfim, eu penso que ao contrário da assistência eu não fui surpreendido, porque fui avisado com 2 ou 3 dias de antecedência. E quero, antes de mais, felicitar a organização deste evento, agradecer esta nomeação, que me parece um pouco exagerada, mas enfim, as palavras de Pedro Silva são cheias de razões mais afetivas do que histórico. Enfim, há muita gente que com certeza fez mais do que eu e podia estar aqui, mas pronto, este ano calhou-me a mim e eu só quero agradecer muito a homenagem, a lembrança, esta referência, o ser neste ambiente de mobilidade que me parece extremamente simpático e que augura um futuro melhor e diferente para as cidades. E eu, enfim, de facto, toda a minha vida tenho andado aqui a batalhar pela qualidade das cidades, em diversos tabuleiros e em diversas circunstâncias, em diversos tempos também. Mas gostava só de referir que, digamos, uma vida assim, e espero que ainda continue mais algum tempo, não tem segredos. A única coisa é trabalhar. Quem trabalha, se de vez em quando parar de trabalhar, também é importante, para refletir, pode ser que vá aprendendo alguma coisa, e eu aprendi muito. Olha, aprendi muito com os meus alunos de Aveiro. Eu aprendi mais com eles do que eles comigo. Eles não sabem, mas eu aprendi mais com eles do que eles comigo. Aprendi muito com as coisas que fui fazendo, com os sucessos e com os insucessos, porque às vezes corre bem, outras vezes corre mal. A lição tiramos-la sempre e temos que aproveitar para o futuro. Tive sorte. Eu sempre tive sorte na minha vida, não sei porquê, talvez, se calhar porque me esforço, mas também não basta às vezes, porque corri diversas escalas de abordagem destes problemas. Eu comecei como arquiteto a trabalhar à escala 100, projetos de arquitetura, desenhar, etc. Tal. Mas depois transitei para a Comissão de Coordenação para ordenamento do território, escala região norte. Portanto, aí já não dava para trabalhar à escala 100, já tinha que ser um 250 mil, um 400 mil, escalas fantásticas, não é? Bem, e aí foram só 10 anos. Portanto, bem, eu e os dinossauros somos quase companheiros de escola primária, não é? Entretanto, lançou-se no desafio de ir para o centro histórico. E então aí passei da escala um 250 mil e um 25 mil e um 50 mil para a escala 1. E mergulhei dentro do centro histórico. A recomendação que eu faria para isto e para o resto é que, de facto, um gabinete que tem que trabalhar a resolver problemas tem que estar dentro dos problemas. Não pode estar teleguiado, nem por drones se fazem estas coisas. Tem que ser ali a viver com as pessoas que estão dentro do problema e que fazem parte. Muitas vezes, quando eu estava no Croar, me perguntavam: então, vocês não querem fazer uma maquete do centro histórico? Maquete? Nós vamos à rua, estamos dentro da maquete. Portanto, é uma relação de... Eu conheço os moradores, ou melhor, aqueles que ainda sobrevivem, porque muitos, estamos a falar dos anos 90, não é? Mas conhecia-os bem, melhor do que eu conhecia-os a minha assistente social. Essa conhecia-lhes o currículo e as manhas, não é? Mas, enfim, depois fui mudando, de facto, de tabuleiros. E quando vou para o Iru, confronto-me com o problema da habitação. É evidente que a habitação no Croar não era uma coisa colateral. A habitação no Croar já era uma coisa central. Mas depois com outra escala, com uma escala, de facto, do bairro social e das carências habitacionais e das dificuldades de gestão de todo aquele histórico, porque o Iru tem um histórico muito grande de diversas instituições que se foram fundindo e dividindo e somando e de diversos processos. Enfim, e é tudo isto que me vai ensinando a viver a vida, até que, finalmente... Depois de aposentado da Comissão de Coordenação, onde estive 3 vezes, depois dos primeiros 10 anos, quando acabou o Croar, estive lá 2, depois quando fui para o Iru, quando saí do Iru, tive mais 2, e depois de aposentado, finalmente tenho tempo para fazer aquilo que a minha mãezinha me ensinou, ou me mandou aprender, que foi arquitetura. O que me deixa o tempo absolutamente preenchido, e, portanto, enfim, não tenho lugar para problemas de matéria ideológica. Quero agradecer mais uma vez
quero felicitar a organização do seminário, desejar boa sorte, enfim, a todos e muito particularmente, desculpem-me o meu sectarismo, aos municípios. Eu sou municipalista de cabeça aos pés. Não tenho nada contra a administração central, nem tenho nada contra o governo. Aliás, trabalhei muito na administração central e onde também aprendi algumas coisas. Mas acho que, de facto, a estrutura, a célula base da nossa organização, apesar da falha do escalão regional, que me parece, enfim, dramática, mas eu acho que, de facto, os municípios são quem faz. Os municípios são quem dá a cara perante os necessitados, perante as pessoas, perante o cidadão diretamente. Portanto, acho que todas estas questões da política de cidades são essencialmente questões municipais. O governo às vezes interfere mal, porque regulamenta demais. Eu acho que há coisas que é impossível cumprir porque há regulamentos contra regulamentos. Não é? A gente diz, os bombeiros dizem que sim, mas a cultura diz que não. Não é? E depois no meio tem que haver ali alguém que decida enfim, cheio de contradições. Mas de facto quem está na linha da frente são os municípios. E os municípios têm efetivamente já hoje um histórico de competências e de experiência de lidar com os problemas concretos das cidades que é significativo e é importante. E que não resolvem, nem se resolvem com dinheiro, nem que se resolvem com legislação. Resolvem-se com esforço posto no terreno, com negociação, com capacidade de criar consensos, juntar à volta da mesa os interessados num problema insolúvel e conseguir encontrar a solução. Isso não é para a administração central, nem é para a administração regional. Esses legislam e criam metade dos problemas com que os municípios depois têm que se enfrentar. Quem está na linha da frente é que, de facto, tem que sentar à volta da mesa os conflitos que existem e são naturais, mas que têm que ser resolvidos e que têm que ser resolvidos no dia a dia, porque no dia seguinte são mais graves e, portanto, é daí que me vem esta convicção de que o municipalismo é algo de essencial, fundamental e que merece ser muito acarinhado. E eu acho que todo o planeamento que possa ajudar os municípios a resolver problemas é bem-vindo. Muito obrigado a todos, e particularmente ao Pedro e à Paula.